Bom, pessoal, nós já começamos, a estudar e a ver algumas transformações geométricas no plano cartesiano. Nessa aula, nós vamos realizar a correção de algumas atividades, sobre polígonos e sistemas de coordenadas. Na atividade 1, por exemplo, eu pedi para que vocês marcassem, os pontos no plano cartesiano. Mas antes de marcar os pontos, antes vocês têm que saber como construir um gráfico, tá? Vocês podem usar uma malha quadriculada, que é aquelas folhas, que vem dividida em quadrinhos, ou o caderno de vocês mesmo. Então, o primeiro passo, vocês deverão usar a régua e traçar uma reta na horizontal, que é a reta X, e uma reta perpendicular a essa outra reta na vertical, que no caso é a reta Y. Eu tenho aqui, o ponto de encontro entre essas duas retas, que é o zero. À direita de x eu tenho os números positivos, à esquerda eu tenho os números negativos. Acima da reta x eu tenho aqui os números positivos para y, e abaixo da reta x eu tenho os números negativos para y, tá? Feito isso, marcado todos os pontos, todos os números, vamos marcar agora os pontos. O ponto A, eu tenho 2 para x e 3 para y. Em qualquer uma dessas coordenadas aqui dos vértices, tá? Eu observo que o primeiro número sempre pertence à reta x e o segundo número à reta y, tá? Então, vamos procurar aqui o 2 na reta x. O 2 não está aqui, então eu vou tracejando. Aqui não precisei tracejar, porque eu tenho uma malha que facilita. Agora, vocês podem tracejar aí, ó, até, alinhar ao número 3 da reta, ou seja, do eixo Y. Então, vou marcar aqui o ponto A. Para marcar o ponto B, eu sei que é menos 3 para x e 1 para y. Eu sei, pessoal, que menos 3 está do lado esquerdo do meu gráfico, então procuro aqui o menos 3 para x, tá? Como eu sei que meu y é positivo, então vou subir tracejando até alinhar o número 1 para y. Tudo que eu alinhei, eu tracejo aqui outra reta, e no ponto de encontro aqui eu marco o ponto B. Agora, vamos marcar o ponto C. O ponto C eu observo que é 3 para x e menos 2 para y. Então, observando aqui, encontro o ponto 3. Nesse caso, eu vou descer tracejando, porque meu y é negativo, tá? Vou tracejar aqui a menos 2 para y. Então, vou marcar aqui o meu ponto C. Então, não é difícil marcar os pontos, tá? Basta ter atenção. Na questão 1, eu dei para vocês os pontos para marcarem no gráfico. Nesse caso aqui, você já tem o gráfico, tá? Já tem um polígono marcado no gráfico. Vocês deverão agora encontrar quais são os vértices, das coordenadas de cada um desses pontos. Então, eu usei aqui o critério, seguindo no sentido anti-horário. Primeiro ponto aqui, eu chamei de A, viu? Então, cada linha dessa eu considerei como um número, certo? Então, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas linhas verticais, viu? Então, eu considero que é 6 para x e 0 para y, porque está marcado em cima da reta x, tá? Então, significa que é 6 para x e 0 para y. Vamos agora para o ponto B. O ponto B, eu tenho aqui 1, 2. 2 para x, E tenho na horizontal 1, 2 para y também. Então, esse ponto B é 2 para x e 2 para y. O ponto C, eu observo que é 1, tá? Ele sobe aqui, ó, 1 para x e 6 para y, tá? Porque são 6 quadrinhos aqui na horizontal. O terceiro ponto, aliás, o quarto ponto, o ponto D. O ponto D, eu tenho aqui, ó, que são 4, 4 para x e 8 para y. O ponto E será 7
aliás, 8 para x e 7 para y. E o ponto F, né? Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alinhei aqui, ó, 9 para x. E subi aqui, ó, 1, 2. Então, ele se encontra aqui no ponto, nesse ponto aqui, 9 para x e 2 para y. Prontinho. Tá aqui todos os meus vértices, né, desse polígono. Na questão 3, pediu para vocês marcarem, né, os pontos no plano cartesiano, ok? E em seguida, né, para que vocês liguem os pontos e escrevam o nome do polígono que você formou e dizer em qual quadrante esse polígono se encontra. Então, o primeiro passo é construir o plano, como eu já expliquei para vocês na questão anterior. Depois de construir o plano, eu vou marcar os meus pontos, né? O ponto A é 1 para x e 1 para y. Então, 1 para x e 1 para y. No ponto B, eu tenho 5 para x, vou aqui no número 5, e 1 para y. E marco meu ponto B. No ponto C, eu terei aqui 1 para x, né? E vou subir aqui até alinhar a 4 para y, marco o ponto C. E o ponto D, eu terei aqui 5 para x e vou subir tracejando até alinhar aqui, ó, a 4 para y, marquei o ponto D. Feito isso, pessoal, vou unir os pontos, né, com segmentos de reta. Vocês podem colorir, né, a figura de vocês para que fique com mais bonito e com mais capricho, certo? Então, descobri que esse polígono, né, se trata de um quadrilátero, pois possui 4 lados, que também é conhecido como retângulo, tá? E eu sei que esse polígono se encontra no primeiro quadrante. Porque um gráfico, pessoal, ele é nomeado da seguinte forma. Eu tenho aqui desse lado o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante e esse lado é o quarto quadrante, tá? Os quadrantes, tá? É nomeado no sentido anti-horário, ok?